Campina Grande, quinta-feira, 5 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia da Cruz Vermelha. Todos nós sabemos da importância dessa organização mundial que, em tempo de calamidades, de enchentes, terremotos, eles agem em ação com o propósito de salvar vidas, de resgatar aqueles que ainda estão com vida debaixo dos escombros. Parabenizamos a todos os que trabalham na Cruz Vermelha. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez o pastor Moisés, que foi um dos oradores da conferência de aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Saracali. Você também terá a oportunidade, dentro de instantes, juntamente conosco, de orarmos intercessoriamente pela situação em que se encontra o Estado de Israel. Sabemos que, apesar de haver o cessar-fogo, mas os terroristas continuam quebrando este acordo, enviando mísseis. Inclusive, agora mesmo, o Iraque está mandando terroristas em massa para a Síria para atacar Israel. É uma guerra que parece que não vai acabar nunca mais. Portanto, eu peço a você, por isso, vamos nesse instante levantarmos a Deus um clamor intercessório em favor da terra de Israel. Pai, nós queremos mais uma vez, na condição de igreja, te apresentar toda a região do Oriente Médio, em especial o Estado de Israel, que está sofrendo esses ataques. Esta guerra não parou, ela continua, e te pedimos em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus dos exércitos de Israel. Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor venha defender, como tem defendido toda a nação e todo o Estado de Israel, porque o Senhor tem um propósito com esta nação. Por isso nós te oramos, te rogamos e te clamamos por Israel. Em nome de Jesus. Amém. Veja o que diz o verso de número 4. Por isso, eis que os reis se coligaram. O texto descreve um grupo de reis. A expressão reis aponta para a ideia de poder, de força, de exército. Reis, título, nobreza. Eles estão se coligando. Eles fizeram uma confederação. E eles se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Eles são fortes, capazes, violentos e destrutivos. Eles fizeram uma confederação. Mas observe o que vai acontecer com esta confederação de poderosos, de reis, que se levantam para confundir a igreja, para impedir a sua caminhada. Perceba, leia comigo. E juntos sumiram. Verso 5. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram. Os reis estão fugindo apressados. O que eles viram que causou tanta surpresa, tanto susto, tanto medo? Eles viram que a igreja tem um alto refúgio. Eles viram que a igreja tem um defensor fiel. Pode ter título, pode ter poder, pode ter dinheiro, mas eles não podem jamais esquecer que a igreja tem um alto refúgio, um defensor fiel, um Deus verdadeiro, um Deus vivo e um Deus presente. Eles só olharam e sumiram. Veja o resto da descrição. No verso 6. O terror ali os venceu. E sentiram dores como de parturiente, dores repentinas. Com vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Eram muitos navios, um poderoso exército que veio para arrebentar, mas eles foram arrebentados, porque há refúgio, há um alto refúgio, há um rei poderoso e fiel, o defensor da igreja. Por isso, que logo pertinho aqui no Salmo 46, no versículo 5, diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde
antemanhã ela não será abalada. Qual é o segredo de tanta firmeza, de tanta perpetuidade, de tanta perseverança? É porque o alto refúgio está no meio dela. A segurança da igreja se deve unicamente ao poder e ao auxílio de Deus. Um comentarista bíblico afirmou as seguintes palavras, ouça com atenção, por favor. Lembremos-nos de que um só aceno por parte de Deus é suficiente para nos livrar. Um só aceno por parte de Deus é suficiente para nos livrar. Por isso que a igreja, quando estava sendo perseguida, em Atos capítulo 4, a oração foi essa: Senhor, olha para as ameaças deles. Porque só um olhar teu é suficiente para nos livrar. Embora nossos inimigos sejam prontos para caírem sobre nós de todos os lados, procurando destruir-nos, está no poder de Deus, sempre que lhe apraz, golpeá-los com espanto de espírito, e assim fazer que seus corações desmaiem, no instante, em meio aos seus próprios esforços, contra a igreja. A igreja tem um alto refúgio. E porque ela tem um alto refúgio, ela tem uma defesa fiel. Mas em segundo lugar, ainda pensando aqui no alto refúgio, veja o que diz o verso de número 8. Verso de número 8. Percebo que nos ensina o Espírito Santo. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Repita comigo essa frase. Deus a estabelece para sempre. Deus é o alto refúgio da igreja. Porque Ele é o alto refúgio da igreja, Ele a defende e Ele a estabelece. Percebam, irmãos, o que diz o verso de número 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos. Como temos ouvido dizer, assim o vimos. Ou seja, não é só discurso, não é só palavra, é realidade, é vida transformada, é a igreja socorrida, é as portas abertas, é a igreja de pé. Agostinho disse: ó igreja feliz, ouviu em determinada ocasião e em outra viu. Ouviu em promessa, vê na realidade. Ouviu em profecia, vê no evangelho. Temos ouvido e visto. Ou seja, na igreja nem tem surdo, nem tem cego espiritual, porque temos ouvido e visto a fidelidade de Deus, a presença de Deus, o socorro de Deus, a defesa de Deus, o estabelecimento de Deus, o trabalho do Espírito Santo. Um outro comentarista disse assim: temos certeza de que ela será estabelecida por toda a eternidade. Ela está edificada sobre a rocha, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Mateus 16, 18. O comentarista Calvino disse assim: devemos trazer à memória a verdade de que, sejam quais forem os perigos e apreensões que nos ameacem, a segurança da igreja que Deus estabeleceu, por mais abalada, por mais assustada, jamais poderá ser enfraquecida e envolvida em ruína. A segurança da igreja jamais poderá ser enfraquecida ou envolvida em ruína, porque a segurança da igreja é o alto refúgio da igreja, e o alto refúgio da igreja é o Deus vivo e fiel. E em terceiro e último lugar, primeiro falamos sobre a identidade da igreja. Segundo, falamos sobre o refúgio da igreja. Terceiro, falaremos agora sobre a missão da igreja. A igreja é chamada a agir. Irmãos, e na medida que eu uso a expressão igreja, eu não estou falando de paredes, de teto, de objetos. Eu estou falando de mim e de ti.
A igreja somos nós, o povo de Deus, alcançado pela graça, transformado pelo Espírito, liberto pelo poder de Deus. Portanto, somos igreja, como povo de Deus, somos chamados a andar, a agir, a reagir àquilo que somos, àquilo que temos em Cristo Jesus. A igreja tem uma missão. E o verso 9, do verso 9 até o final do Salmo, nós aprenderemos as atitudes que devem marcar nossa missão, as atitudes que devem marcar as nossas ações. Quais são as atitudes que definem a missão da igreja? Verso 9, primeira atitude: pensemos, ó Deus, na tua misericórdia e no meio do teu templo. Vamos ler juntos esse verso 9? Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. O verso 9, ele usa essa palavra pensamos. Esta palavra pode ser traduzida também por lembrar ou descansar. Essa ideia é quando você está parado e está pensando, ou seja, você está descansando, você está silenciando. Portanto, pelo contexto, a melhor tradução para o verso 9 seria: espere pacientemente, confie em Deus, sem a menor desconfiança. À luz de tudo que foi declarado a respeito de Deus e da sua igreja, o Espírito Santo, por meio de sua palavra, nos convoca a descansar no Senhor, a confiar em seus atributos, a confiar em sua misericórdia, no seu poder, na sua sabedoria, confiar em sua ação de defender e estabelecer a sua igreja. Portanto, a primeira ação da missão da igreja é aprender a descansar no Senhor. Moisés, pastor daquela grande igreja no deserto, um dia Deus se revela para Moisés em Êxodo 33:14, e Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Precisamos aprender a descansar naquele que é o grande rei, o Senhor dos exércitos, o alto refúgio, o defensor da igreja, o estabelecedor da sua obra. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra. Precisamos aprender a descansar à sombra do Onipotente. O Salmo 127 diz: bem-aventurado o homem. Deixe-me chegar aqui no Salmo 27. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá, enquanto a gente se esforça e trabalha, mas acima de tudo a gente aprende a dormir, a descansar e a confiar na soberania do Deus vivo e verdadeiro. Pense, silencie a sua alma, descanse o seu coração. A igreja não está entregue ao abandono, ao esquecimento. Ela está nas mãos de um Deus que é fiel. Por isso que 1 Reis 8:56 nós lemos: bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas obras. E Jesus, em Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Qual é a minha missão? Qual é a tua missão como igreja aqui na terra, diante das verdades que o Espírito Santo nos revela a respeito de Deus? É aprendermos a descansar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
como diz a música, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um, é muito para ti. O Senhor diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor. Somos apenas instrumento nas suas mãos, somos vasos, Ele é o oleiro. Somos servos, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é o grande eu sou, Ele é o cabeça da igreja. A missão da igreja é descansar no Senhor. Em segundo lugar, qual é a missão da igreja? Verso 10. Como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Qual é a missão da igreja? Em segundo lugar, é louvar o Senhor. É interessante porque o verso 10 diz assim: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. É um louvor missionário, é um louvor que se expande, é um louvor que vai abrangendo outras vidas, é um louvor que vai chegando no México, é um louvor que vai chegando no sertão da Paraíba. Mas esse louvor se expande porque ele começa na cidade, ele começa em nós, ele começa aqui. Por isso que o Salmo, no verso 1, diz assim, observe comigo na sua Bíblia, como é que começa o Salmo? Grande é o Senhor e muito digno, aonde? Na cidade do nosso Deus. O louvor começa na cidade, o louvor é adoração, o louvor é exaltação, e este louvor que é adoração se torna missiológico, se torna evangelístico, porque deseja não apenas desfrutar egoisticamente das bênçãos, mas deseja que outros sejam alcançados, que vidas sejam libertas, que o reino expanda e que o nome do rei seja exaltado sobre toda a terra. A missão da igreja é adorar, a missão da igreja é evangelizar, a missão da igreja é se levantar, firmada naquilo que ela é, em Cristo Jesus, para dar bom testemunho. A igreja não exalta a si mesma, ela exalta o seu dono, o seu rei, o seu Deus, o seu Criador, Jesus Cristo Senhor. É uma batalha aqui, viu, pastor Júnior? Esses microfones chiques assim. O comentarista bíblico disse assim: tudo que for dito para a honra da igreja precisa redundar em honra para o Deus da igreja. A igreja existe para o louvor do seu rei. Ela não existe para exaltar a si própria, ao seu ministério. É como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Louvar aos atos fiéis do Senhor. Sua destra está cheia de justiça, o verso 10 afirma. Ele é fiel e defende o seu povo. Ele não nos desampara no meio do perigo. Terceiro, qual é a missão da igreja? Verso 11. Leia comigo. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. A missão da igreja é alegrar-se nos juízos do Senhor. A palavra juízos aqui, irmãos, aponta para a ideia de providência. Ele é providente, ele age de maneira sábia para promover o bem da sua igreja. Deus promove a causa da igreja e ele demonstra publicamente que é o inimigo dos inimigos da igreja. Essa verdade foi claramente ilustrada quando Saulo, cheio de ódio pela igreja, antes da sua conversão, se levantou para tentar destruir a igreja. E o próprio Jesus levanta-se. Jesus se levantou e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perseguir o meu povo é perseguir a mim mesmo. Perseguir a minha cidade é perseguir o seu rei. Portanto, alegre-se no cuidado do Senhor, no caráter do rei. E por último,
verso 12. Qual é a missão da igreja? Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios. O salmista nos convida a contemplarmos a igreja. É tipo assim, vamos fazer um tour e perceba as suas colunas, o seu fundamento, o seu baluarte. Ou seja, perceba que Deus tem sido fiel e preservado o seu povo, a sua igreja. Veja que Deus tem mantido, apesar das lutas, das dificuldades, das perseguições. Perceba as colunas, perceba que ela está de pé, as portas estão abertas, a doutrina está sendo preservada, o seu santo culto está sendo mantido, os seus pastores continuam de pé, os seus membros continuam perseverando. O Senhor tem sido provedor, sustentador. Somos convocados a perceber ao longo da história a fidelidade do Senhor, a presença do Senhor, os feitos do Senhor, apesar de nós. Ele tem mantido a sua promessa. Ele tem sido provedor. Tanto como bem colocou o pastor Júnior, Ele provê para a alma, mas também provê por corpo. Ele provê a doutrina e o culto, mas Ele é capaz também de prover um ar-condicionado. Percebam, observem, não diz respeito ao homem, diz respeito à fidelidade dEle, à presença dEle. Ele diz para que nós observemos, perceba os feitos do Senhor. No verso 12, no verso 13, ele diz, notem bem. Para quê? Ele diz no verso 13, final do 13, para narrardes as gerações vindouras. Para quê? Para narrardes, aparece aqui, vamos lá, igreja, bem bonito, final da frase do verso 13, para narrardes, narrem as gerações vindouras, deem testemunho aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aos amigos, aos vizinhos. Narrem, Deus é fiel, Ele é alto refúgio, a igreja está de pé, as portas estão abertas, o culto ao Senhor, para narrardes, saiu, bota aí meu irmão, para narrardes as gerações vindouras. Qual é o conteúdo da nossa narrativa, do nosso discurso, da nossa mensagem? Observe então o verso 14. Observe então o verso 14. O que é que diz o verso 14? Que este é Deus. Repita comigo essa frase. Que este é Deus. Esse pronome este é enfático. Ele está dizendo, é este e somente este que é Deus verdadeiro, é alto refúgio, é presente, é fiel. Não há outro. Anuncia às gerações vindouras que só Ele é Deus, único e verdadeiro, como disse Isaías no capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este é Deus. A outra frase, o que é que diz a outra frase do verso 14? O nosso Deus para todo. Você pode repetir comigo essa frase? O nosso Deus, Ele é nosso. Só essa frase. O nosso Deus para todo, Ele é nosso e nós somos dele. Ele fez uma aliança. Spurgeon, pregando nesse texto, ele disse assim: o proprietário de terras não pode dizer, estes campos são meus para sempre. O rei não pode dizer, essa coroa é minha para sempre. Mas é a felicidade de todo crente verdadeiro dizer, este Deus
glorioso, com todas as suas perfeições divinas, é o meu Deus para sempre. Ainda que eu não tenha terras, casa, bens nesse mundo, eu tenho um Deus para sempre que é fiel. Eu sou dele e ele é meu para sempre, em Cristo Jesus. Anuncie, testifique, proclame às gerações vindouras que este é Deus, nosso Deus para sempre. E a última frase do verso 14: Ele será o nosso guia até a morte. Ao longo da vida e até a hora da morte, Deus graciosamente nos guiará. E mesmo depois da morte, Ele nos guiará às fontes das águas da vida. Olhamos para Ele em busca de ressurreição e vida eterna, e enchemos a nossa alma de esperança e proclamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele será o nosso guia até a morte, ao longo da vida e até a hora da morte. Ele nos guiará, Ele nos guiará na morte, por cima da morte, pela morte, para a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, alegre o seu coração neste Deus incomparável e todo-poderoso. Eu quero encerrar essa palavra com 3 rápidas aplicações. Quem acompanhou essa mensagem, diga amém. Qual é a identidade da igreja? A igreja tem uma identidade. Ela é cidade, monte e a alegria de toda a terra. Ela tem um refúgio. Quem é o refúgio desta igreja? É o Deus vivo e verdadeiro. Ela tem uma missão, uma ação. Ela descansa, ela louva, ela se alegra e ela anuncia, ela proclama, ela tem uma boa notícia. Portanto, quais as implicações para mim e para ti? Primeiro, valorize a igreja. Pare de falar da igreja na perspectiva mundana e carnal. Olhe para a igreja na perspectiva do rei. O rei chama ela de minha cidade. Eu a estabeleci. Cuidado com o que você fala sobre a igreja. Ela tem um rei, ela tem um Deus vivo. Fale dela na perspectiva da Bíblia, não na perspectiva dos homens, da carne, do mundo. Os homens desprezam, menosprezam, abandonam. Mas o rei a trata com carinho e perseverança até o fim, até a glória. Não permita que alguém fique discursando ao seu lado, não legitime com o silêncio ou balançando a cabeça. Diga: essa não é a minha igreja é cidade, é noiva, é família de Deus. É autorrefúgio. Valorize a igreja. Segundo, faça parte da igreja. Não basta saber tudo sobre a igreja e você está à parte. O Senhor te convida nesta noite. Não há sorte, não há acasos. Você que é um cidadão da cidade de Campina Grande, seja um cidadão da cidade mais nobre, mais bela, mais poderosa, a cidade do Senhor. Entre por suas portas, entregue a sua vida a Jesus. Ele é o passaporte que garante a entrada e que nos torna cidadãos dessa cidade. Venha fazer parte dela, torne-se um cidadão desta cidade, a igreja do Senhor, o povo de Deus. E por último, cumpra a missão. Saia daqui comprometido em dizer: eu vou ser de fato o que Deus me fez ser por Cristo Jesus. Eu vou cumprir a minha missão. Eu vou descansar. Eu vou louvar. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou anunciar os seus poderosos feitos. Que toda a terra saiba que há um Deus fiel, que cuida do seu povo na terra. Apesar das lutas e dificuldades, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, e quero convidá-los para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida.
Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, como